A curva da figura que segue representa o gráfico da função y igual a log de x, né? Eu vou falar só log de x porque o log na base 10 é o próprio log, tá? A gente, quando é na base 10, a gente costuma nem escrever o 10 que está ali, tá? Mas aqui ele escreveu, não tem problema nenhum. É o gráfico aí do log de x para x maior do que zero, né? A parte aí positiva. Assim sendo, a área da região colorida, formada pelos dois retângulos que estão aí em laranja, é igual a quanto? Então ele quer... O que ele pediu é bem simples, né? Ele quer a área aí em laranja, certo? E aí ele deu todos os pontos específicos aí que a gente vai usar, tá? Então aqui é o log de x, tá? É a função log de x. E como ele quer saber a área desses pedaços em laranja, o que a gente precisa, né? São dois retângulos, beleza? E para calcular a área de retângulos, o que a gente precisa? Base vezes altura. Então eu vou pegar aqui a base. Não sei se ficou bom para ver, vou fazer de verde. Eu quero aí a base vezes altura. Então, vou chamar aqui de base 1, que é a base do retângulo 1, e altura 1, que é a altura do retângulo 1. E eu vou calcular aqui a base do retângulo 2, B2, e a altura do retângulo 2, H2, certo? Agora o meu problema é descobrir quem é B1 e H1, B2 e H2. Então, se eu for olhar a base, aqui o B1, quem é o B1? É exatamente esse pedaço todo, que é o 3, menos esse pedaço que vem até o 2, ou seja, 3 menos 2. Então, o B1, aqui é tranquilo de ver, que vale 1, que é exatamente a distância do 2 até o 3. Mole, mole, certo? O B2 é a mesma história, né? O B2, se você reparar, é exatamente a distância do ponto 3 até o ponto 4. Então, também é uma unidade. Beleza? Tranquilinho. Certo? Agora vamos para as alturas, tá? Para as alturas, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque aí a gente vai pegar os pontos específicos dessa função, que passam exatamente nos vértices desse retângulo aí, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um ponto aqui que é comum ao vértice do retângulo e da função. Tem esse outro ponto aqui, tem esse outro ponto aqui. Então, se você reparar, esse primeiro ponto que a gente tem aqui, ele tem coordenada x igual a 2, e esse outro ponto em y é exatamente o f de x, ou seja, o x igual a 2, né? Então, eu vou trocar x aqui por 2, ou seja, o f de 2. Ou seja, é o valor da função no ponto x igual a 2. E quem é a função? Log de x. Então, o valor da função no ponto x igual a 2 é o log de 2. Que aí eu vou trocar o x por 2. Da mesma forma, ó, esse que tem aqui é o log de 3, porque ao x igual a 3, então esse ponto aqui tem a coordenada y sendo o f de 3. E, consequentemente, quando eu pego x igual a 4, vai me retornar o f de 4, ou seja, log de 4. Tá? Eu vou botar só um pouquinho menor, para não ficar um em cima do outro. Tá? Log de 4, aqui log de 3, para não ficar desproporcional, né? Vamos escrever também aqui o log de 2. Certo? Com isso, a gente consegue ter uma ideia da largura, né? Da altura aí desses retângulos. Por quê? Lembra o que a gente fez ali para a base, né? Para dar 1, eu peguei o maior e diminui do menor, né? Fiz 3 menos 2, que deu 1. Então, para eu saber essa altura aqui, eu também vou fazer a mesma história. Esse aqui é a distância do log de 3 para o log de 2. Então, eu vou pegar o maior, que é o log de 3, menos o log de 2. Vou pegar a canetinha mais fina aqui. É o log de 3 menos o log de 2. Certo? A mesma coisa que a gente fez aqui para o 3 e para o 2. E o H2, a mesma história. Eu vou pegar aqui essa altura, sendo maior, que é o log de 4,
menos o que está menor aqui, que é o log de 3. Certo? Mesma história. E aí agora a gente consegue calcular a área aí dessas figuras, tá? Então eu vou chamar esse primeiro aqui de área 1, retângulo 1, e aqui o retângulo 2. Então o retângulo 1, né, a área 1, seria a base, que a gente viu aí que é 1, vezes a altura, que é o log de 3, menos log de 2. Então, professor, tá muito estranho isso daí, né? Mas calma, vocês vão ver que vai ficar bonito. E a área 2, que é do retângulo 2, é a base, que é 1, vezes a altura, que é o log de 4, menos log de 3. Certo? Pronto. Agora, como ele quer a área total, né? Ele quer a área da região colorida, então seria a soma dessas duas áreas. Então, a área total seria aí a área 1 mais a área 2. Beleza? Então, a área total seria a área 1, que é 1 vezes log de 3 menos log de 2. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, já vou botar aqui direto só o log de 3 menos log de 2. Certo? Sem problema algum. Mais a área 2, que é log de 4 menos log de 3. Beleza? E olha só como é que ficou bem bonitinho, ó. Porque o que eu vou fazer, ó? Log de 3 positivo, log de 3 negativo. Cancela. Quem que sobrou? O log de 4 menos log de 2. E aí agora a gente vai ter que lembrar umas propriedades aí de logaritmo, né? 4 eu posso reescrever como sendo 2 ao quadrado. Certo? Posso fazer isso sem problema algum, né? E aí aqui a gente vai usar a regra do peteleco, né? Então a área total, esse 2 que está aqui no expoente, ele vai para frente multiplicando. Então vai ser 2 vezes log de 2 menos log de 2. Então se eu tenho 2 log de 2 menos 1 log de 2, vai sobrar somente aí o log de 2. Então essa é aí a área da parte em laranja. Letra A, de animal.